Olha, hoje eu pensei que o Carelli fosse colocar ali mais uma dinâmica de apontamento. Sabe aquele apontamento que a gente gosta, aquele dedo na cara, aquela gritaria de sempre, aquela coisa que entrega mesmo algum resultado. Mas aparentemente o Carelli resolveu se inspirar na Grande Conquista esse ano, né? Você pode dar uma olhadinha aí, ou então em algum outro lugar aqui do canal, que você vai achar os vídeos que a gente cobriu a Grande Conquista. Você vai ver que essas dinâmicas de distribuir dinheiro ao longo da temporada já estavam presentes lá, e inclusive foram bastante usadas lá. Esse é o negócio, né? É o que eu sempre falei. A Grande Conquista ela é basicamente um laboratório para o que o Carelli pretende implementar na Fazenda. Ano passado ele fez isso, esse ano a mesma coisa. Ano que vem, né, vai ter Power Couple, não vai ter Grande Conquista, mas provavelmente vai testar algumas coisas lá no Power Couple também. Lembrando que nem tudo que ele fez no Power Couple ele aplicou na Fazenda. Agora, o que ele fez na Grande Conquista, sim, ele aplicou na Fazenda. Por que eu tô te contando isso, né? Porque a dinâmica de hoje foi basicamente nada. Não aconteceu de fato nada de interessante lá. Aconteceu digamos, era só uma disputa, um mata-mata, até que sobrasse uma única pessoa. Armaram de todas as maneiras para o Zelov perder. Zelov não foi desafiado, não foi chamado para ser desafiado, mas apesar de toda a combinação que fizeram para o Zelov, para ele não ser chamado, para ele não ser colocado para jogar, na vez que ele jogou, ele venceu, ganhou 15 mil reais, deixou todo mundo calado. Zelov acabou com todo mundo naquela dinâmica, né? Pelo menos uma coisa boa, a dinâmica foi rápida, não durou ali nem um tantinho assim, um pouquinho mais de uma hora já estava tudo resolvido e a gente estava livre para falar do Estrela da Casa. Mas vamos lá comentar com você aí o que foi que aconteceu nesse programa. Antes de eu falar dessa dinâmica, gente, vamos lá pro Rancho do Fazendeiro também, tá? Porque todo mundo achou que realmente tivesse um telão ali passando os vídeos. Eu falei para vocês que era um blefe. E a edição do programa confirmou que de fato era um blefe. Não havia um vídeo ali, não havia nada sendo exibido para elas. Mas houve ali uma certa combinação delas em fazer os outros acreditarem nisso. Mas eu acho que isso vai dar tão errado, porque aí com o tempo, quando os outros fazendeiros começarem a surgir e os outros fazendeiros começarem a entender que isso não existiu, aí a mentira das meninas vai ser tão desmascarada, a mentira das meninas vai cair tão por terra, que o negócio ali vai piorar bastante, que o negócio ali vai ficar feio para elas, né? Vamos lá entender algumas coisas também sobre a Flor, tá? A Flor Fernandes, o que aconteceu hoje depois da prova. Eu te falei, né, porque eu tava comentando isso aqui, basicamente ao vivo, e aí eu te comentei uma parte dessa história, mas não cheguei a te comentar tudo o que aconteceu nessa história, não cheguei a te comentar exatamente tudo o que se passou ali, tá bom? Então vamos lá vamos entender, compreender, porque o começo dessa história é isso aqui. Vamos lá. Hoje rolou a prova de fogo. A prova de fogo que foi na base da sorte. Quem tinha pegado as bolinhas de determinada cor ia para um time, ia para determinado time. E quem tinha pegado bolinha, por exemplo, quem pegou a bolinha vermelha ia para um time, quem pegou a bolinha azul ia para outro e assim por diante. Até aí tudo bem. Flor e Flora ficaram no mesmo time. Flor, aliás, disse que um dos motivos deles terem perdido a prova foi justamente a Flora não ter sido ágil. Só que a Flora entendeu isso como sendo gordofobia. Aí, quando eles voltaram da prova, a Flor foi comentar isso lá dentro do quarto.
A Flora saiu de dentro do quarto, pé da vida, disse que não estava mais aguentando essa mulher, que não estava mais aguentando ouvir o que ela tinha para falar, que não estava mais aguentando ouvir o que a Flor estava falando lá dentro, e que a Flor não tinha coragem de falar isso na cara dela. A Flora ficou repetindo isso aí por vários minutos, até que a Flor saiu de dentro do quarto e começou a dizer assim pra ela: pare de falar sobre isso, porque eu não estava falando de você. Não te chamei de gordofóbica, aliás, não fui gordofóbica, não falei do seu corpo, não falei sobre nada seu, eu disse apenas que você não foi ágil. Ah, gente, eu tô interpretando, tá? Porque ela não falou exatamente com essas palavras, só pra deixar claro. E aí, a Flor, ela vai em cima disso. Ela disse que não estava falando da Flora, que ela não estava falando do corpo da Flora, que ela não estava falando de absolutamente nada que tivesse a ver com a aparência da Flora, mas que ela estava falando da estratégia do grupo e a estratégia do jogo, que o negócio não deu certo. A partir daí, gente, o negócio desandou pra caramba, porque a Flora acusou a Flor de ter sido racista. Ela já tinha acusado a Flor de ter sido racista em outros dias, tá? Então, tipo, o negócio desandou e a Flor continuou dizendo: eu não tô falando disso, eu tô falando da estratégia da prova e tal. E a Flora continuava a dizer: eu não estou falando da prova, eu tô falando do seu comportamento aqui desde o dia que você entrou. Você tá sendo racista, você tá sendo preconceituosa, gordofóbica, esses óbicos aí, que vocês todos conhecem. E a Camila tava ali tentando evitar com que a situação saísse do lugar, com que a situação piorasse, né? Vamos ser sinceros, né? Basicamente ela não conseguiu, porque a Flora continuou falando dessa história. A Flor, quem conhece a Flor no Fofocalizando, gente? A Flor participou do Fofocalizando até o começo do ano agora, 2024. Mas quem conhece ela de outros tempos do Fofocalizando sabe o quanto ela é polêmica. Quem conhece a Flor de tantos anos sabe muito bem disso, gente. Sabe muito bem disso. Então, a Flora estava dizendo que estava engolindo a Flor há dias. E agora, nessa segunda prova, ela fez isso. E aí depois o negócio foi piorando. Foi piorando, a Flora dizendo que agora ela fala de mim. Mas vai lá, fala mais alto, não fala baixo não. E aí a Flor continuava gritando: eu não tô falando de você, Flora, eu tô com dor, não tô falando de você que eu tô com dor, é porque eu me estendi lá. Nossa estratégia não foi boa. Só isso, eu me machuquei. Aí a Flora continuou dizendo, chamou o Fernando para simular como é que tinha sido lá a posição deles na prova, como é que as coisas tinham acontecido naquela prova e tal. E mostrou que não havia necessidade de usar o joelho como a Flor usou. Gente, a gente só vai descobrir maiores detalhes quando a gente for ver a edição de amanhã do programa, porque a gente sabe aí o disse que me disse, né? A gente só sabe o disse que me disse e só. A gente não sabe mais coisas disso. E aí a Flora começou a contar a versão dela pra Camila, começou a chorar. Aí a Camila começou a passar panos quentes na situação, porque vocês sabem, a Camila é desse jeito. E aí a Júlia apareceu ali pra tentar entender e tal. E aí a Flora foi lá e a Flor também foi lá. A Flor continuou insistindo e dizendo assim, que ela não estava falando do corpo da Flora, que ela não estava falando de absolutamente nada sobre a vida da Flora, mas que ela estava falando sobre a estratégia que eles usaram ali. A estratégia do jogo que, na visão de Flor, estava equivocada, mas não tinha nada a ver com o corpo da menina. Mas, né, a Suelen estava ali, a Flora continuava dizendo que a Flor era racista, que a Flor estava ali falando e tal. E aí, num dos momentos que a Flor estava falando, ela usou o termo morena. E aí, a Suelen disse: eu tô há dias aqui ouvindo você falando essas coisas e eu, assim, não vou ficar eu não vou te ensinar nada, eu não tenho obrigação de te ensinar nada.
E aí a Flor tá dizendo, eu tenho 60 anos, não conheci tudo, não estudei direito e tal. E no fundo, ela tava pedindo para as pessoas terem um pouco de paciência com ela por causa da idade dela. Então ela até acusou a Suelen de estar sendo etarista, justamente porque não está tendo um pouco de paciência com ela. Mas a Camila foi lá, continuou dizendo que o que a Flor estava fazendo era errado, que o que a Flor estava falando ali era errado e tal. E aí, num dos momentos da conversa, a Flor disse que a Suelen não repreendeu o Fernando quando o Fernando chamou a Suelen de morena. Gente, eu não vou lembrar se isso aconteceu, tá bom? Porque é muita coisa que rolou nesses últimos dias, tá? Então eu não vou lembrar dessa cena em específico. Amanhã no programa lá, na edição, eles devem mostrar o VAR desse momento. Eu realmente não vou lembrar, tá? Não vou lembrar se o Fernando chamou ela de morena ou chamou ela de mulher. A Suelen disse que o Fernando a chamou de mulher e não de morena. Só que a Flor insiste que o Fernando a chamou de morena e disse que ela não repreendeu o Fernando da mesma medida que estava repreendendo ela. E aí a Suelen continua dizendo, mas o Fernando não me chamou de morena, me chamou de mulher. E aí depois a Suelen se levantou e eu sempre falei pra vocês, a Suelen ia render. E tá rendendo. A Flor também tá rendendo. Eu sempre falei pra vocês que ela ia render. E aí a Suelen começou a dizer que ela não tem essa obrigação de ensinar nada a ninguém, que ela não tem essa obrigação. Começou a chamar a Flor de ignorante, racista, começou a dizer que ela, a Flor, estava sempre sendo racista, buscando justificativas para os preconceitos dela e tal. E aí a Suelen começou, de fato, a atacar a Flor ali com as palavras. E a Flor, para se defender, continuava a dizer que a Suelen não repreendeu o Fernando do mesmo jeito que estava repreendendo ela naquele momento. Só que a Suelen, gente, nesse momento já tinha perdido aí completamente qualquer tipo de paciência que ela tivesse com a Flor. Inclusive ela falou, né, com todo o respeito e paciência que eu podia ter com você. Mas eu não dá mais para aguentar o que você está falando, não dá mais para aguentar as coisas que você tem dito aqui. Então ela ficou bastante chateada mesmo com essa situação. E aí começaram a gritar. Aí depois a Flora se meteu no meio, chamando ela de racista, ignorante, essas coisas. E aí a Camila se meteu no meio, e aí começou ali. Aí num dos momentos que ela estava chamando a Flor de ignorante, de racista, a Flor começa a fazer assim e começa a cantar. Na casa do Senhor não existe Satanás. Pra que a Flor foi fazer isso, né? Pra quê? Gente, foi um caos tremendo. Eu tava ao vivo, eu contei pra vocês esse caos todo aí. Foi um caos tremendo, porque aí a Suelen entendeu que a Flor tava chamando ela de demônio. E aí a Camila começou a aparecer, para de chamar ela de demônio, você não pode chamar as pessoas de demônio, Flor, para com isso. E aí depois a Raquel também apareceu, começou a dizer, Flor, você tá no reality show, tem coisas que você não pode falar aqui, tem coisas que você não pode apontar aqui e tal. E aí a Raquel começou a gritar assim com a Flor, a Camila começou a gritar com a Flor também e tal. E aí todo mundo ali ao redor estava dizendo, você não pode levantar pauta religiosa dentro do programa. Nesse ponto eles têm razão, de fato não pode, isso é proibido, mas digamos que a Record passa pano para algumas dessas atitudes, como ela passou diversas vezes ali quando as pessoas citam Jesus, por exemplo. Se não pode falar de religião, se não pode falar dessas coisas, também não pode ficar falando Jesus, né? Eu acho que tem que ser justo para um, tem que ser justo para o outro. Mas enfim, a Record passa pano para essas atitudes e deixa passar. Agora, quando é outras religiões, não, eles meio que dão uma censuradazinha sim. Isso aí já aconteceu diversas vezes na Fazenda, tá bom?
Mas enfim, eles têm razão. Não dá e não pode falar dessas coisas lá dentro. Só que a Flor também, nesse momento, se ela tava ou não tava com dor, como ela disse que ela tava, já tinha mandado isso tudo pras cucuias mesmo. Aí começou o maior caos ali. Aí a Raquel começou a gritar com ela: você tá no reality, demônio, anjo, o que for aqui dentro, você não pode falar. Aí a Camila: para de chamar a outra de demônio, para de falar isso aqui. E aí a Flor continuou ali falando ali. E aí depois a discussão começou ali, começou a piorar o negócio. E aí depois a Flor começando a dizer direito de fala. E aí depois a Suelen entra e diz: Flor, você não tem direito de fala, mas seu posicionamento contra existe, seu posicionamento branco, não sei o que, é ruim. E aí que acabou o negócio pra mim, pra Suelen. Tava legal até o ponto que ela começou a meter ali a palavra branco no meio. Eu achei que assim, Suelen não devia ter colocado isso, a Suelen não devia ter metido essa coisa no meio. Porque aí, de fato, você tá esvaziando uma pauta importante. E eu acho que foi isso que deu errado nela. Depois ela falou que ela não precisa ficar explicando isso pra ninguém, que ela já tá calejada desde o momento que ela nasceu, que ela é preta. E ela disse, a Flor continuava dizendo que ela é errada e tal. E depois a Camila foi lá, continuou dizendo que não podia fazer essas coisas. E depois foi lá a Flora falando que tem uma semana de reality, que a Flor já foi racista diversas vezes, que a Flor nunca vai entender, nunca. E aí depois a Camila mete, sabe aquela do Chaves, que quando o burrinho fala, o outro abaixa a orelha? Exatamente isso. Quando uma pessoa tá falando, você tem que parar de falar. E aí depois a Flor começa a dizer que ela ouviu, que a Suelen falou, que ela não é burra, que ela sabe o que é racismo, mas ao mesmo tempo ela não sabia que aquela expressão era racista. E aí citou a estilista dela, a Mônica, que segundo ela é preta, e disse que a Flor não tem lugar de fala. E aí depois ela achou que isso fosse racismo porque ela não estava no reality. E aí pronto, o negócio foi piorando, gente. O negócio foi crescendo, escalando cada vez mais, vai envolvendo todo mundo dentro da casa e tal. Aí começou a chamar ela de racista e tal. Aí depois a Suelen disse que a Flor falou que a própria irmã era feia porque tinha traços indígenas, enquanto a Flor teria se vangloriado de sua descendência espanhola e tal. E pronto, gente. Aí depois a Flor disse que ela nunca tinha falado mal da irmã dela e tal. E aí depois esse negócio do demônio foi só piorando. Foi só piorando. E aí depois, gente, a Suelen ainda chamou a Flor de burra, que ela tinha que estudar para não ser racista, que ela era ignorante. Aí a Flor continuava gritando que ela estava mentindo. Aí a Suelen continuava falando dessas coisas. Aí a Suelen disse: tomara que faça uma edição com suas falas racistas. Não é índio, é indígena. Burra é você, burra é você. Aí depois a Flor continua dizendo: eu não estudei porque eu não tinha dinheiro para isso. Aí depois a Suelen começa a gritar: o seu lugar de branco te deixa confortável para ficar falando, para ficar confortável falando uma merda dessas. Pra mim pegou essa parte aqui. Eu acho que a Suelen não devia ter colocado a palavra branco no meio disso. Mas estava a dizer o seu lugar de privilégio, alguma coisa do tipo e tal. Porque aí você realmente está separando essa questão pela cor e pega muito mal. Aí a Flor começa a gritar ali: faz o etarismo. Aí depois a Flor disse: eu vivo brincando com a minha irmã. Aí a Suelen começa a gritar: se tu faz brincadeira racista com a tua irmã, vai lá, faz na tua casa, eu não sou tua irmã. Você me chamou de demônio. Você vai ver o demônio aqui agora que eu vou ser. Você acha que Deus concorda com a sua atitude? Você acha que Deus concorda com o que você faz? Sua nojenta, você é nojenta, nojenta.
E aí a Camila não, desculpa, a Vanessa vai lá e diz pra Flor, ó, não existe racismo reverso. Eu tava ao vivo, eu te falei isso aqui. Não existe racismo reverso. Então, tem cuidado na hora com que você vai falar, tem cuidado aí com as coisas. Só que aí a Flor vai lá e piora a situação dela, né? Enquanto isso, a Suelen estava falando, que Jesus é esse que você tem? Lava a sua boca para falar no nome de Deus, lava a sua boca para falar o nome de Deus, porque Deus é amor, é soberano. Não é isso que você prega, é algo muito maior do que isso aí que você faz. Você é porca, imundo, o seu Deus branco estava lá dando açoite em gente branca. E aí a Camila foi lá e repreendeu a Suelen, disse assim, chega Su. E aí de novo a Suelen começou a chamar a Flor de burra, porca, imunda e demônio e disse que ia mostrar para ela o que é que o demônio e que ela não sabe o que é um demônio. Exatamente porque ela é branca. E aí depois a Flor disse, agora é só porque eu sou branca você tá me chamando de branquela. Você está ofendendo os brancos do Brasil. Aí, né, Flor, fica difícil te defender, né? Fica meio difícil te defender. Aí depois a Raquel gritou, cala a boca, Flor, cala a boca, não fala mais isso, cala a boca, não sei o quê. Aí a Flora começa a gritar lá no fundo, gordofóbica, racista. E a Flor vai lá, exagera. Aí a Sueli, calma esse teu coração, Flor, para de ficar falando essas coisas. O negócio foi piorando. E aí depois a Flor começou a dizer, meu coração, a velha aqui sou eu, se eu morrer eu vou pra Jesus. É melhor do que ir pro limbo com a mentira querendo jogar a culpa nos outros. Isso você pode falar porque você me ameaçou tanto. E aí a Suelen pegou mais corda ainda. Muito mais corda, começou a chamar ela de racista, começou a chamar ela de várias dessas coisas. E a Flor começou a dizer, você não me conhece, quando você sair, você vai ver as pessoas que eu defendi. Aí a Suelen começa a gritar, graças a Deus que eu não te conheço, eu vou te mostrar o que é o demônio. Aqui, ó, o demônio pra você, burra e ignorante, burra e ignorante. Aí foi uma gritaria, a Camila, assim, meio que sem saber o que fazer. Sério, foi uma perdição ali dentro, aí foi uma coisa, a Flor tava nervosa ali, mas ela segurou bem o negócio, ela segurou bem a onda ali. Aí depois ela começou a resmungar, disse assim que esse mimimi de racismo é um saco, também não dá pra te defender, Flor. E aí depois, lá do sofá, a Flor começa a gritar, eu vou te ensinar o que é uma pessoa endemoninhada. É uma pessoa que tá com encosto em um espírito maligno. E aí depois a Flora começa a gritar, quem é você pra dizer quem aqui tá com encosto? E a Suelen começa a gritar, mulher nojenta, mulher nojenta. E aí depois a Flora começa a dizer, eu quero é saber quem é ela pra falar, quem é que tá com o demônio aqui. Cantar show satanás pra mim não vai ficar por isso mesmo. Racismo, gordofobia, intolerância religiosa. E se eu quiser cultuar o satanás? Bom, tu tá na emissora errada pra começar, né? Se tu quiser cultuar o satanás, tu não deveria estar na Fazenda e muito menos na Record pra começar, né? E aí depois a Flor continua gritando, continua falando ali, que a Suelen tava falando da irmã dela, tava falando assim que o espírito da irmã dela é que tava ficando ali. Aí depois a Flora, tu tá falando de espírito, Flor? Tu quer falar do espírito de uma mulher raspada no santo? Não é possível, até teus amigos estão mandando tu se calar. Ela quer me enlouquecer, ela tá testando a minha fé. E aí pronto, o negócio foi piorando. Aí depois a Flor acusou a Suelen de ter encostado o dedo na boca dela. Só que aí ela disse que não ia reclamar com a produção. E aí depois a Suelen começa a dizer, eu deitei a minha cabeça no santo sim, eu também não tenho medo de você. Aí a Flor começa a gritar, você bateu o dedo em mim. Aí a Suelen começa a dizer, eu não bati o dedo. E a gente vai descobrir quem bateu o dedo em quem.
E aí depois a Flor foi lá e começou a dizer: ela tocou o dedo em mim, mas eu não vou reclamar. Deixa a produção chegar e decidir o que eles vão fazer. E aí depois a Suelen começa a gritar: porca imunda. Aí a Flor começa a gritar lá do sofá, né? Deixa eu voltar algumas imagens aqui pra você ver. Aí ela começa a gritar lá do sofá: a Branquela é porca, é nós. A Branquela é porca, tá ligado? Esqueceu de falar burra e velha. Pois é, né, Flor? Fica difícil de te defender. Aí a Vanessa ali do lado disse: não existe racismo reverso. Aí a Flor disse que existe, que só as pessoas que não querem aceitar, e que machucou muito quando ela foi chamada de Branquela. E a Vanessa disse: não fala isso, por favor. Aí a Flor disse: é errado porque eu não fui escravizada. Só por isso eu sei, mas é desmerecendo a classe toda. Só é porque é branca que tu não presta? Eu não desmereci o povo preto nunca. Na televisão eu sempre defendi e não estou cometendo racismo. Eu detesto isso. E a Vanessa continua dizendo: não existe racismo reverso. Gente, o negócio foi piorando, piorando mais, piorando, o negócio foi escalando aí. Até que chegou uma hora que a Flor falou do Arlindo Cruz e disse ali que ele era um pobre coitado. E aí a Flora pegou as dores, mandou a Flor tomar, ir pra casa do caralho, chamou ela de vai pra puta que pariu. E aí começou a chorar e tal. Aí depois a Flor admite: eu cantei mesmo na casa do Senhor não existe Satanás, que é um demônio que tá lá do lado dela falando. Eu não falei que a Suelen é o demônio. Se ela raspou a cabeça, ela se consagrou. Eu respeito Iemanjá, respeito todos, mas não sigo nenhum deles. Eu sou de Jesus. E a Vanessa ali no fundo, ela pede: não entra nesse mérito da religião, não entra na pilha. Mas já entrou. Não teve jeito, né? Não teve jeito. Entrou na pilha, o negócio já piorou ali. Aí a Flora e a Suelen começaram a dizer ali que isso não ia ficar assim, que a Flora disse que estava com vontade de entrar no closet para falar com a produção, que a Flor merecia ser expulsa pelo que ela estava fazendo, porque era crime, não sei o quê. E aí a Suelen disse que ela ia agora na produção fazer isso. Eu acho que de fato elas foram, mas a produção não pode fazer nada, porque tecnicamente isso não é motivo de expulsão. Motivo de expulsão é única e exclusivamente, até onde eu sei, tá? Ataque físico. Isto de fato não aconteceu. Então, quer dizer, né? Encostou lá o dedo na boca da Flor. Isso aí vai depender do que a produção vai decidir. Mas vamos ver o que a produção vai decidir, né? Vamos dar uma olhadinha nisso, né? A gente precisa ver como as coisas vão se encaminhar. E aí a Flora começa a gritar que intolerância religiosa é mais um motivo para você ser expulsa dessa porra. Tu é racista, gordofóbica, intolerante. E se eu acreditar no Satanás? E se o Satanás habita em mim? O que tu tem a ver com isso? Tu tem que respeitar. Não canta show Satanás se tu não tem nada a ver com isso. E aí depois o negócio foi baixando ali, a Flora foi lá pro quarto, começou a chorar. Aí a Suelen começa a dizer que quem cola com a Flor é racista igual a ela. Aí depois as meninas começaram a dizer ali que a Suelen não seria expulsa por causa dessa branca, se referindo à Flor. E aí depois a Flora lá no quarto disse que não vai tirar onda com a cara dela, que todo mundo tá vendo, que ela tá revelando, que ela pede a Deus e aos orixás dela para deixarem ela centrada e tal, mas que ela tá fazendo aí, sendo esse negócio de puxar aí o racismo e tal, e que a Flor tá estourando isso nela. E aí depois a Suelen disse que ela cuspiu na Flor sim, porque ela tava cuspindo. E aí depois mandou a Flor calar a boca e tal, que a Flor tava toda errada. Gente, o negócio foi só piorando, piorando, piorando. Depois, quando o negócio foi lá pro quarto, a Flora começou a chorar. Aí a Camila começou lá a consolar. E disse assim que a Flor era uma branca privilegiada nojenta que teve tudo na vida.
falou a Camila, né? Tipo, eu acho que a Camila não se encaixa muito nesse perfil, mas enfim, eu não sei como a Camila se define. De qualquer forma, a Flora disse que a mãe dela já tinha desenhado essa cena. Ela disse que a mãe dela falou que vai ter uma pessoa branca que ia tirar ela do sério e que ia falar da família dela e tal. As coisas foram só isso, gente. Foi foi um barracão daqueles ali, um barracão tremendo. No fim das contas, até a Raquel ali se posicionou. A Raquel falou ali, puxou o Davi, né? Porque vocês sabem, a Raquel basicamente está se confiando no Davi. Disse assim que o racismo e intolerância religiosa, disse que estava segurando um revólver, que o racismo que o meu irmão sofreu dentro daquela casa, eu sei o que é isso, mexe com todo mundo, aqui é terra de preto, mãe, isso não é para acontecer em reality, tem gente que acredita em tarô, Deus, Xangô, a porra do respeito tem que imperar aqui dentro. Não adianta você falar do Davi, Raquel, que isso não vai te ajudar, tá bom? Não vai mesmo. Não vai, porque o Davi é uma coisa, você é outra, tá? Aí depois a Flor tava ali na sala chorando sozinha. Ela disse que ela tem um Deus que sabe quem ela é e que ela tá há 40 anos na televisão, que ela defende toda uma classe, que ela defendeu o pai da Flora, que ela defende todo mundo ali. Então ela começou a cantar fogo no diabo, da cabeça aos pés, quem manda fogo é o santo Jesus de Nazaré e tal. Ela começou a cantar essas coisas. Esse foi o término do caos. Meia hora para te contar esse término, né? O negócio depois foi baixando, né? A temperatura ali foi baixando. E aí depois, o que foi que aconteceu? A Adriane Galisteu ali apareceu, disse que eles iam participar de uma atividade, não era um apontamento, em que eles iam fazer o mata-mata. Basicamente, uns iam lá jogar uma bola, quanto mais eles acertassem a cada arremesso, eles se classificariam e iam até o final. Basicamente era só isso, gente, não rolou mais nada, tá? Era só isso, a Júlia escolhia o primeiro e depois o jogo ia acontecendo. O primeiro a jogar foi o Yuri e ele desafiou o Gilson aí. Basicamente, quem acertasse a bola dentro da caixa ganhava o ponto que estava ali escrito na caixa. Quem acertasse a bola no 2 ganhava 2 pontos. Quem acertava a bola no 3 ganhava 3 pontos e por assim vai até chegar no número 7. O número 7 era o mais difícil de atingir, então ninguém atingiu o número 7. Mas as pessoas iam até ali o número 4, o número 5, mais ou menos, tá? Então o Yuri desafiou o Gilson, o Yuri acabou levando essa primeira e depois, né, o sinal do Play Plus começou a ser cortado aí pra gente, né? Cortaram ele ali na vaca. E ele tava todo feliz, aliás, não foi só ele, mas basicamente toda aquela turma lá que tá do lado deles, ele que combinou de cair pra cima do grupo ali do Zelov. Então o Zelov praticamente não foi desafiado. E aí ficou cortando várias e várias vezes aí pra vaca e pro touro. Depois mostrou a vaca se cagando, basicamente, tá? Ficou só nisso aí, ó. Fiz questão de mostrar pra vocês aí a vaca se cagando. Foi só isso, gente. Depois mostraram a baia, ficou só nisso aí, tá? O resto da noite foi só isso, não teve grandes coisas, não teve grandes movimentações, tá? Foi só isso aí. E aí quem ia sendo eliminado ia sentando ali, onde tá escrito perdedores e tal. E cada um tinha direito a 3 arremessos. E aí quem foi ficando no final foi justamente o Zelov. Teve esse momento aqui que o Sasha desafiou a Flor. E assim, né, a Flor já estava toda baqueada por causa dessa história aí que tinha acontecido com a Suelen e com a Flora. E aí o Sasha meio que colocou assim, que ele estava puxando a Flor porque sabia que ela não ia ganhar.
E que ele não precisava ter feito isso, sério mesmo. A gente já sabia que a Flor não ia ganhar. A gente já sabia que a Flor não tinha condições disso. Mas você jogar isso na cara, ainda mais para uma senhora de 60 anos, não é tão legal assim, né? Eu achei que ele foi meio pedante quando ele fez isso, de qualquer forma. Não foi legal o que o Sasha fez ali, tá? Não achei legal. Aí depois a Flor de fato foi eliminada e os outros foram sendo eliminados também, tá? No final teve esse momento também que a Luana perguntou ali quem era bom de bola, que ela não queria chamar quem era bom de bola. E aí todo mundo falou, olha lá pro lado dos perdedores, todos eles são ruins de bola. Então assim, não ficou legal, né? Mas ela conseguiu ir eliminando as pessoas ali. Aí o jogo foi andando, era só isso, gente. Não teve muitas coisas. A Raquel foi eliminando mais um, depois ela foi eliminada e tal. No fim, só restou o Sidney e o Zelov. E o Zelov venceu. Ganhou 15 mil reais e ainda deixou todo mundo calado. O cara ganhou 15 mil reais e deixou todo mundo calado. Porque afinal ninguém achava que ele ia ganhar esta prova. Mas o Zelov falou que ele é bom de prova e que ele ia dar o sangue dele nessas provas. Deu, né? Ficou mais do que comprovado que ele deu esse sangue. Ficou mais do que comprovado que ele é bom de prova e é bom de jogo. Ganhou 15 mil reais, calou a boca de todo mundo. E ainda todo mundo vai ter que engolir o fato de que o Zelov, de uma certa forma, vai escapar dessa roça. Porque as pessoas vão ficar com medo de votar nele. A Júlia deu a entender que ela indicaria o Zelov, mas me parece que não vai ser ele que ela vai indicar, tá? Me parece que não vai ser ele. No fim das contas, gente, foi só isso mesmo que aconteceu nesse domingo, né? Esse momento, eles já estão dormindo, se você ligar o Play Plus. Todo mundo dormindo agora. Aí o rancho do fazendeiro. As meninas desceram lá pro rancho do fazendeiro. O que que tinha no rancho do fazendeiro, gente? Nada de especial. Só tinha lá umas comidinhas preparadas aí pela marca e tal. Aí depois a confraternização com champanhe, essas coisas. A Raquel disse assim pra eles que ela vai pular da piscina se o Zelov cair na roça e for eliminado. Que ela ia cair, ela assim, ele foi eliminado, ela vai pular na piscina. Aí depois começaram a falar do Sasha. A Suelen disse que ela acredita no Sasha, que ela acha que o Sasha tá sendo sincero no jogo dele e tal. Logo a Suelen, né, pra cair nessa história. Logo a Suelen, não achei legal. Aí no fim das contas foi só isso, né, gente, o rancho do fazendeiro. Quando elas estavam terminando ali de comer, as meninas decidiram então combinar o seguinte: dizer pra casa que elas tinham visto o vídeo, que tinham ali visto momentos da fazenda, de pessoas falando delas, falando mal delas e tal. Então, já foi tudo um blefe combinado ali dentro. No fim das contas, também, elas só ficaram atirando dardos aí na foto do Zelov. Elas querem que o Zelov seja eliminado, mas eu tô achando meio difícil ele ser eliminado, sério mesmo. Até porque o cara tá causando bastante, diferente de muita gente ali, o cara tá causando. E aí quando elas voltam para a fazenda, elas inventam que viram tudo, que agora o pau vai torar, que o jogo vai acontecer e tal, que agora o Brasil vai conhecer tudo. Quando na verdade não vai conhecer nada, gente. Vai ser só isso aí mesmo que vocês já viram, tá? Não vai mudar nada. E foi só isso mesmo que a gente viu na fazenda nesses dias, tá? No final das contas, toda essa farsa que elas armaram vai se voltar contra elas. Quando o outro fazendeiro surgir, vai surgir na quarta-feira, ele vai descobrir que não tem vídeo, que não tem TV, que não tem nada no rancho. E que as meninas mentiram. E aí vai ser muito mais fácil, inclusive, para os oponentes combaterem elas. Eu acho que elas não pensaram nesse pequeno grande detalhe e o quanto isso faz uma enorme diferença. Pois é, né? Se tivesse pensado, a coisa não ficaria assim tão evidente que elas mentiram. Vai pegar mal quando elas forem desmascaradas na semana que vem. Vocês vão ver. Pode anotar aí o que eu tô falando. Elas vão ser desmascaradas mesmo. E vão ter que admitir
que não viram vídeo algum e que apenas quiseram causar uma treta dentro da casa. O que também não vai dar em nada. De qualquer forma, pega mal do que elas fizeram. Mas enfim, gente, foi só mesmo isso que aconteceu, tá? Não rolou muito mais coisas na fazenda essas últimas horas. Foram dormir cedo, porque afinal eles têm que acordar cedo mesmo. E ao longo do dia aí a gente volta com outros vídeos para trazer o que tiver ali de combinação e preparo da primeira formação da roça. A Júlia deu a entender que indicaria o Zelov, mas depois aí do Poder de Fogo eu acho que ela não vai no Zelov. Talvez ela mude aí o alvo dela. Só se ela for muito burra de botar o Zelov, sabendo que ele tem um poder nas mãos. E isso pode mudar muita coisa, inclusive. Então é melhor ela pensar em uma outra pessoa. Mas amanhã eu te conto isso, tá? Porque eu vou ter que assistir para ver se ela já tem uma certa definição. Até agora me parece que ela ainda não tem. Amanhã a gente vai saber, certo? Ó, beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.